Livro de Esdras, o retorno de Judá do cativeiro babilônico. O objetivo do livro de Esdras é bem específico. É documentar a volta do povo que vinha reconstruir o templo na ocasião certa em que o Senhor, por intermédio de Jeremias, havia dito que aconteceria. Jeremias 29, versículo 10 e Esdras 1, versículo 1. Como os últimos dois versículos de Crônicas aludiram ao cumprimento dessa profecia, Esdras voltou à mesma afirmação e deu os detalhes da construção do templo e da restauração. O tempo de viagem de Babilônia para Jerusalém diz: Esdras informa o tempo de viagem de Babilônia e Jerusalém em Esdras 7, versos 9 e 8, versos 31. Jerusalém percorreu 1.448 quilômetros aproximadamente. Levou 4 meses, segundo a boa mão do seu Deus sobre eles, segundo Esdras 7, versos 9. Viajaram com muita rapidez e não pediram escolta militar para protegê-los. Essa informação dada em Esdras nos diz quanto tempo os magos devem ter levado para chegar a Belém, depois de terem visto a estrela no leste e se apressado em direção ao ocidente. O remanescente que voltou era quase todo ele judeu, mas evidentemente representavam todo Israel, conforme sugere o seguinte: 2 pontos. Primeiro, o decreto de Ciro foi dado a todo Israel, cumprindo a profecia de 150 anos atrás do profeta Isaías, incluindo a 10 tribos do norte levadas para a Síria. Esdras 1, verso 3. 2. As 12 tribos são representadas pelos 12 líderes, Neemias 7, versículo 7, e Esdras 2, versículo 2. 3. Os 12 bodes oferecidos na dedicação do templo eram para as 12 tribos, como dizem Esdras 6,17 e Esdras 8,35. 4. Enquanto se faz referência a Judá 26 vezes em Esdras e Neemias, o termo inclusivo Israel é usado mais de 60 vezes, como se todas as tribos estivessem representadas. O Império Persa nos planos de Deus. A história de Esdras e de Neemias começa com Ciro, o primeiro persa, que estende-se até Jadua, o sumo sacerdote, em 333, ano da destruição do Império Persa. Esse império foi o segundo dos reinados gentios das profecias de Daniel, Daniel 2:39 e Daniel 7, versículo 5, os quais iriam disciplinar o povo de Israel ao governá-lo. A política da Pérsia, inteiramente radical acerca dos povos cativos, procurando repatriá-los e captar-lhes a boa vontade em vez da servidão,
conforme a Síria e a Babilônia fizeram, enquadrou-se com perfeição no programa divino de restauração do seu povo. A boa vontade para com o povo de Israel continuou em todos os dias do Antigo Testamento, ajudada, evidentemente, por líderes como Daniel, Esther e Mordecai. A mão de Deus sobre o seu povo eleito. O Templo de Zorobabel. Houve uma controvérsia samaritana na questão do templo, o que levou um atraso. O templo levou 21 anos para ficar pronto. A recusa de Israel em aceitar o auxílio dos samaritanos na reconstrução do templo parece trivial, mas teve como resultado uma quebra de relacionamento que se estendeu até os dias do Novo Testamento. Os dois povos chegaram a considerar-se inimigos a ponto de recusar qualquer associação, porque foram os construtores tão independentes, visto que Davi, com alegria, o auxílio dos fenícios recebeu. Provavelmente ponderaram que o fato de aceitar o seu auxílio na construção implicaria a exigência por parte dos samaritanos de ter parte na constituição do templo. A formação religiosa eclética dos samaritanos poderia comprometer o Antigo Testamento e o antigo fundamento do culto de Israel e o seu sistema religioso. É interessante notar que os samaritanos foram os primeiros a se referir aos israelitas que vieram do exílio como judeus. Esdras 4, verso 12. Naquela época, exigia separação e pureza para preservar com zelo a religião verdadeira. E agora temos o templo de Zorobabel. Como pode ser esse templo comparado com o de Salomão? O texto não registra para ele os detalhes que foram dados para o templo de Salomão, em 1 Reis 6 e 2 Crônicas 3, mas dá as dimensões básicas externas. Tinha 27 metros de largura, 27 metros de altura e 45 metros de comprimento, e 3 pavimentos. Era um terço maior do que o de Salomão, embora fosse mais simples e menos pomposo. Tinha um mobiliário muito mais limitado. As peças assemelhavam-se às do tabernáculo de Moisés, mas não no número de peças do templo de Salomão. Por exemplo, havia um castiçal em vez de 10. O Talmude registra 5 coisas do templo de Salomão que não se encontravam no de Zorobabel: a arca, o fogo sagrado, a Shekinah, o Espírito Santo e o Urim e Tumim. No lugar da arca da aliança foi colocada uma grande pedra. Os profetas pós-exílios responsáveis pela reconstrução dos muros do templo foram Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui chegamos ao capítulo 10, onde Esdras ordena o divórcio. Esdras 9, verso 1 a 10, 3, verso 11. Essa ordem sem precedente de que os israelitas se divorciassem de suas esposas gentias parece contradizer Moisés em Deuteronômio 21, 10 a 14 e 24, 1 a 4. O legislador simplesmente exigia que as mulheres gentias
passassem por um ritual de purificação. O problema defrontado por Esdras pode ter sido semelhante àquele que Malaquias se defrontou em Malaquias 2, 11 a 16. O casamento com esposa estrangeira, além da primeira ou da esposa da aliança. Divorciava-se da esposa da mocidade. Era um pecado odiado por Deus, conforme Malaquias. Do mesmo modo que Deus ordenou a Abraão que se divorciasse da sua segunda esposa, Agar, que era estrangeira, em Gênesis 21, 12. É provável que Esdras ordenasse uma separação semelhante aos restantes que tendiam a misturar-se com os gentios em torno deles. O longo aconselhamento para os 113 ofensores sugere que foi exigido assegurar o futuro da esposa e filhos destituídos. Entretanto, um dirigente cristão necessita de coragem e ação resoluta para opor-se às tendências mundanas entre o povo de Deus, conclamar com fervor os pecadores a deixar o pecado e voltar-se a Deus, e incentivar a obediência à sua palavra. Esdras revelou essas qualidades quando exigiu que os judeus se separassem dos povos das terras e das mulheres estranhas e estrangeiras. Nesta etapa da história, não se deve considerar a atitude de Esdras e da comunidade israelita como um modelo para os crentes do Novo Testamento. Quanto ao casamento e divórcio de crentes do Novo Testamento, as Escrituras ensinam o seguinte: um crente não deve contrair núpcias com um descrente. Se a pessoa tornar-se crente depois do casamento e outro cônjuge incrédulo, o cônjuge crente não deve divorciar-se. Se o cônjuge incrédulo quer manter o casamento, o divórcio é permitido em caso de infidelidade ou abandono conjugal. Bem, aqui terminamos o livro de Esdras. O próximo será um vídeo sobre o livro de Neemias. O templo foi construído. O templo foi terminado. Tá? E muita gente acha que Esdras foi cruel ao ter feito isso, mas não, era um mandamento. O templo foi construído em 516, terminado em 516 a.C. Depois disso, estudaremos a história de Neemias. Lembrando, o término da construção do templo, 516. Ele levou 21 anos para ser construído. Isso por causa da intervenção dos samaritanos, que também queriam fazer parte da construção. Aqui encerramos o livro de Esdras.